Eu andei fazendo umas lives desenhando e nessas lives surgiram algumas pessoas que deram umas ideias de desenho que eu fiz na própria live. Teve duas pessoas que deram ideias muito boas, só que de ilustrações complexas, e aí os próximos vídeos vão ser sobre isso. Mas esse vídeo agora é para falar de um pedido da Jéssica, que me mandou uma mensagem no Instagram dizendo que ela desenha desde os 7 anos, mas que se sente desanimada e ultimamente ela tem se sentido mais frustrada com o resultado do que animada com ele. Ela me mandou alguns desenhos, um deles foi do Bolly, de Avatar: A Lenda de Korra. Esse desenho ela fez usando referência. Como ele é um personagem preferido desse desenho, eu resolvi refazer também esse desenho. Eu não achei a exata referência que ela usou, mas foi uma muito próxima. As dicas específicas desse desenhando olhando para uma referência direta eu fiz em uma live. Nesse vídeo aqui eu vou me debruçar sobre esse desenho que ela fez, que foi uma tentativa de fazer desenho sem usar referências. Esse desenho parece ser uma amazona no estilo meio Sailor Moon. Eu consegui identificar algumas coisas a partir desse desenho que ela fez. Primeiro são os elementos da composição, que é basicamente a personagem central. E aí você tem uma árvore atrás dela e essas construções montanhosas. Dá para perceber também pelo jeito como ela está segurando a lança que ela não é uma pessoa tão destemida assim, porque geralmente pose de lança é a pessoa pronta para atacar, que não é o caso aqui. Então eu fiz algumas thumbnails com estilos de composição que eu prefiro, só que não estava passando a mensagem que eu entendi vendo o desenho dela. Então, baseado nisso, eu só ajustei um pouco a pose. E aí vai a primeira dica de todas, que inclusive eu já falei em um outro vídeo. Ela citou que fez esse desenho sem referência como um jeito de tentar entender se os desenhos que ela fazia de observação tinham sido internalizados. Mas a questão é que é muito importante que você se apegue a referências, no plural mesmo, na hora de você compor uma cena. Essa referência pode ser da pose, pode ser de composição, pode ser do estilo, e você vai precisar de referências em todos esses campos. Eu criei um pequeno mood board com algumas referências do que eu imaginei que faria sentido nesse contexto. E a partir disso eu fui tirando cada elemento que fazia sentido para a composição da cena. Essa parte é quase que um trabalho de recorte mesmo, você vai montando coisas e blocando e a partir disso você cria algo novo. Eu só quero deixar bem claro aqui que esse vídeo, por enquanto, vai ser com dicas no desenho no geral e não de material, que eu sei que você, Jéssica, desenha no papel e eu tenho uma tablet, então eu desenho mais nela, apesar de desenhar no papel também. Isso é só mais uma questão de como vai ficar mais fácil de mostrar no vídeo. Mas basicamente, se você está desenhando no analógico, toda essa parte do esboço, ele vai ser feito com um lápis um pouco mais claro e também você não vai fazer tanta pressão assim, que vai ficar mais fácil de apagar. Se você tem uma borracha limpa tipos, fica mais fácil de você apagar sem rasurar o papel. Mas só uma borracha macia, sem fazer muita força mesmo, já resolve para você fazer essa primeira camada do esboço. Depois vem a parte da line art, né, que seria o finalizado, e a parte de coloração, e depois você consegue fazer sombras a depender do material que você está usando. Eu ainda vou fazer um vídeo específico para desenho analógico, mas o processo é basicamente esse. A diferença é que no digital você tem uma liberdade muito maior. Voltando à dica de desenho no geral, eu acho muito importante você fazer desenho de observação, só que atente-se a fazer desenho de observação com coisas que você vê na realidade, seja com fotos ou com até você montar uma cena mesmo na sua casa. Quando você vai fazer desenho de observação copiando um outro artista, esse trabalho é importante se você quer entender como ele chegou no resultado que ele chegou. E aí o processo do desenho é um pouco diferente, porque você não está interessado na peça final, porque aquele desenho não vai ser seu, né? Você só está copiando de alguém. É entender quais técnicas ele usa para conseguir aquele resultado, e aí depois você faz um outro desenho tentando aplicar essas técnicas que você aprendeu. É uma ferramenta super válida esse tipo de análise, mas a gente não pode se pegar só nisso. É claro que existem vários tipos de desenho e é importante que você estude desses vários tipos também. Um tipo de desenho que eu particularmente não gosto é o desenho realista. Eu acho muito bonito e sei fazer, mas é uma coisa que não transmite tanto assim do que você quer transmitir, sabe? Para mim é um tipo de desenho que ele se vale muito mais pela técnica do que pela mensagem do desenho em si. Mas estudar desenho realista é importante para você entender sobre luz e sombra,
Porque aí quando você vai para outros estilos, já aprendeu no nível hard o que é luz e sombra. E aí os outros estilos você consegue simplificar melhor se você entende o processo como um todo. Essa parte de luz e sombra é um dos elementos que vai dar volume para o seu desenho. Uma outra coisa que dá volume é essa sobreposição de elementos. Você tem mais essa noção de profundidade. Eu vou deixar aqui na tela algumas fotografias que são específicas para ser usada como referência para desenho. E aí você vai perceber que em algumas delas tem essas linhas em volta dos braços dos modelos. Isso serve para você perceber as formas quase cilíndricas do corpo. Então um jeito de você transmitir essas formas cilíndricas é você fazer linhas que seguem esse mesmo movimento. É basicamente isso. Eu não vou me aprofundar tanto em dicas, porque já tem esse vídeo aqui só sobre dicas, e eu ainda pretendo fazer um vídeo só com dicas de desenho no papel, mas é isso. A grande coisa é você não desistir. E se você se sente desanimado, talvez você esteja repetindo os mesmos passos que você já tomou. Então é importante que você tente ver as coisas por outros ângulos, busque outras referências, porque quando você consegue finalizar um desenho e se sentir feliz com o resultado, independente dele ser tão complexo ou um pouco mais simples, se você finaliza o desenho, você se sente um pouco melhor. E isso ajuda você a se animar mais. Então sempre que você estiver desanimado com qualquer coisa que você faça, é importante tentar fazer a versão mais simples daquilo, porque você vai enxergar o resultado. E aí depois você volta a estudar coisas mais complexas e também estudar coisas específicas. Por exemplo, você não precisa finalizar um desenho completo, você pode fazer um estudo de desenho gestual, que é para você conseguir traçar essa linha de movimento do personagem, né? Nessas poses mais dinâmicas. Ou então, por exemplo, se você vai estudar cor, você pode fazer um estudo só de cor, sem precisar finalizar o desenho de um modo geral. É basicamente isso. O resultado ficou assim. E aqui não é uma questão de saber se ficou melhor ou pior, mas é como cada um consegue enxergar e transmitir essas ideias através de desenhos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e das dicas. Eu vou tentar fazer mais lives e em horários mais regulares, porque durante a live fica mais próximo essa conversa. Se você é novo por aqui, não se inscreve ainda, dá uma olhada em outros vídeos. Se fizer sentido para você, deixa um joinha e manda esse vídeo para alguém que quer voltar a desenhar ou quer começar a desenhar. É isso, falou, valeu, até a próxima.